Boa noite, pessoal. Vini Coach aqui e estamos iniciando mais um treino para a Poker Strategy. O pessoal está chegando, eu gostaria que me confirmassem no chat se já está chegando a imagem e som aí para vocês. Boa noite, galera. Pessoal chegando. Imagem e som já está tudo ok? Tudo ok, beleza? Ainda não? Atualiza o... Tem que atualizar... Atualiza o seu navegador. No endereço que eu passei. Beleza? Tranquilo, vamos dar início? Vamos que vamos? Beleza? É isso aí então, pessoal. Hoje chegamos ao nosso quarto encontro do nosso curso para iniciantes de Spin Go. E esse é a última aula para vocês. Foi um curso bem interessante, 4 encontros, onde a gente falou bastante coisa, aí deu bastantes dicas para quem está começando e também no jogo e para quem quer tentar aí fazer um grind, seguir uma rotina aí de jogo nos spins, que é a modalidade mais nova, recentemente lançada aí de poker, né, de jogo. Nosso último encontro foi pouco tempo atrás, foi sexta-feira agora, foi sexta-feira dia 11, então faz poucos dias. Na última aula a gente comentou sobre um desafio de jogar 100 jogos com todas as estratégias já passadas. Eu acho que não sei se alguém conseguiu completar isso, acho que não deu tempo realmente de vocês jogarem os 100 jogos e fazer uma análise, uma avaliação de como a estratégia funcionou para vocês. Tá aqui, né? A gente falou, depois da aula toda de pré-flop, a gente falou que jogar em cerca de 100 spin goals e ver como ia se comportar, né? Então foi um curso bem interessante, só para dar mais uma lembradinha, tá? Foram 4 aulas, onde na primeira aula a gente falou do início no jogo, início nos spin goals, onde a gente adotou uma estratégia de push fold, todas as nossas decisões a gente jogava pré-flop, tá? Na segunda aula a gente explicou qual que é a estratégia, quais são as técnicas para jogar o pós-flop, tá? Exemplificando várias situações de pós-flop, o que você deveria fazer. Na aula 3, foi a última aula, a gente falou como você vai jogar pré-flop, sem ser usando a estratégia da lição 1, que era ir de push ou fold, all in ou fold. Então, em que situações você vai abrir o pote dando raise, em que situações você vai dar call em raise e quais situações você simplesmente vai foldar. Tudo baseado nos nossos estudos de ranges, né, da equipe de treinamento da Poker Strategy, da comunidade alemã que desenvolveu esse curso, e de nós, os coaches, que estamos passando cada um para a sua comunidade, passando os conceitos, passando as nossas opiniões também, as nossas... o que a gente acha, né, da estratégia e a nossa opinião realmente pessoal, alguma coisa que a gente possa acrescentar a esse curso, que eu acho que está sendo bem didático, está explorando todas as situações possíveis, e eu tenho certeza que qualquer uma pessoa que siga esse curso vai conseguir. Pode ser que você não se torne um grande vencedor de spin, mas com certeza você vai conseguir pelo menos ficar break-even
e vai agregar muito ao seu conhecimento para todos os outros jogos, porque a gente falou aqui, serve para todo tipo de jogo. Certo? Beleza? Como os nossos horários ficaram um pouco tarde, a galera não tem podendo participar muito do treino ao vivo, mas eu tenho recebendo bastante gente com dúvidas, com perguntas depois que assistiram as aulas gravadas, e eu estou tentando responder todo mundo. É claro que você assistindo ao vivo você pode esclarecer sua dúvida no momento, tá? Como eu falei, a gente já explicou como jogar pré-flop e pós-flop, a regra geral, o que você vai fazer a maioria das vezes, né? Como você vai jogar em quase todas as situações. Hoje, na lição 4, a gente vai fazer o quê? Ajustes e dicas finais, ou seja, a gente vai tentar trabalhar situações mais específicas. É claro, para você chegar nesse ponto, você tem que estar dominando as estratégias passadas, então você tem que realmente estudar. Eu vou colar de novo aqui o link do nosso tópico aqui no chat para vocês, para quem não entrou. Entrem no tópico, vocês podem assinar o tópico para vocês verem todos os updates. E eu respondo dúvidas no tópico também. Certo? As últimas aulas estão aqui, se você selecionar os vídeos, vocês podem ver que filtra pelo meu nome do coach, do treinador, né? Então, se colocar Vini Coach, vai aparecer todos os meus vídeos e está aqui os últimos, as aulas gravadas, tá? Estratégias a iniciantes, aula 1, aula 2, aula 3 e em breve a última aula também de hoje vai ser lançada. Então, todo o material disponível, todas as condições para todo mundo conseguir aplicar esse plano de jogo e ver como vocês vão se saindo aí no longo prazo. Spin Goal é um jogo é um jogo que necessita de um prazo um pouco mais longo por ser um jogo turbo, etc. O longo prazo vai ser maior, mas com certeza a estratégia ela é uma estratégia bem plausível, bem boa para você começar a ser winner aí, entender bem a essência do jogo, porque fala realmente tudo, tá? Que a aula 1, a gente falou plano de jogo, leitura de mãos, situações, estratégia de push-fold, estratégia de controle de bankroll, tem as tabelinhas dos ranges, ensinamos como trabalhar ranges, tá tudo lá no vídeo. Tá? No início, como começar a trabalhar com ranges. Aula 2, comentários, perguntas, etc. Aula 2 também está aqui toda a descrição da aula, jogando pós-flop, determinar o agressor, determinar a força da nossa mão, alguns exemplos de situações, exemplos de como a gente vai jogar o pós-flop quando a gente tem uma mão pronta, quando a gente tem um draw forte, um grande draw, como as outras mãos lixo, as texturas de boards acertam o nosso range, etc. Foi falado tudo. Exemplos de situações. Falamos como sendo o agressor e como sendo o defensor, como a gente vai jogar. Então tudo bem explicado com exemplos e com live play também nos vídeos das aulas passadas, a gente jogou algumas mesas para aplicar, tá? Então na aula passada a gente falou de situações pré-flops, quando a gente ia trabalhar os nossos ranges de abertura de cada posição da mesa, são 3 pessoas, então são bottom, small e big jogando o torneio, city gold de 3 pessoas, que é o spin, hiper turbo, short stack. E a gente falou dos ranges, o que a gente vai fazer quando a gente está em cada posição, que mãos a gente vai abrir, que mãos a gente vai foldar. E aí na aula passada a gente sabe como continuar na mão no pós-flop, tá? Então, eu recomendo todos os jogadores, não só quem pretende fazer uma experiência jogando os spin goal, mas para todos os jogadores, iniciantes até mais intermediários.
esse curso vai ser bem interessante, vai revisar muita coisa aí para vocês. Beleza? Certo, então vamos lá. Hoje é a lição 4, o final do curso, ajustes e dicas finais, onde a gente vai comentar tudo, o que falta, na verdade, falta só detalhes, e é isso que a gente vai falar hoje, de detalhes, de situações mais atípicas, porque de maneira geral você vai seguir todo esse cronograma e vai funcionar na grande maioria das vezes, principalmente nos limites que o curso propõe que você jogue, que são os microlimites, certo? Beleza. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém jogou, seguiu a estratégia? Dá para dizer o que achou da estratégia da aula passada, se você jogou algumas mesas usando a estratégia passada? Não deve ter dado muito tempo, né? Foi poucos dias, mas tranquilo. Então, ok, vamos lá. Estão todos bem-vindos à última aula do nosso curso, né? Até agora a gente trabalhou no seu plano geral de jogo para spin e deu uma refinada, deu uma ajustada nas suas jogadas para que você possa tomar boas decisões pré-flop e pós-flop, tá? A grande questão é que até agora a estratégia que a gente passou, você está seguindo ela da mesma forma contra todos os seus adversários, ou seja, você está jogando ranges, tá? Igualmente contra todos os jogadores. Tranquilo? Lembra na aula 1, push fold, e na aula 3, o pré-flop, você vai jogar da mesma forma contra todos os seus oponentes. Na realidade, tá? Como todo mundo sabe, todo mundo que está jogando, você percebe que seus adversários, cada um deles joga de uma forma diferente, certo? Alguns jogadores são mais agressivos, gostam de pressionar mais, de arriscar mais, certo? Enquanto outros são bem mais cautelosos, jogam mais duro, jogam menos mãos, jogam esperando situações melhores, tá? E alguns chegam até o ponto de continuar foldando as mãos mesmo quando tem 2 ou 3 blinds, ou seja, o cara não tem muita mais expectativa e continua querendo esperar para pegar lá as premium hands, tá? Então, é nessas situações em que a gente pode aumentar muito mais o nosso valor esperado de ganhos, que é o famoso EV, a expectativa, né, de valor, o valor esperado quanto a gente acha que a gente vai ganhar no longo prazo fazendo determinado tipo de jogada, tá? Então a gente pode aumentar mais o nosso valor esperado, o nosso EV, adaptando essa estratégia nas situações mais específicas contra cada tipo de oponente, tá? Para a gente ter uma ideia de onde surgiu esse conceito, a base, tá? Para essa abordagem, a gente tem um artigo aqui da seção de treinamentos da Poker Strategy e eu vou rever com vocês esse artigo, tá? Para fixar realmente. Como vocês sabem, o foco do curso é material a iniciantes, mas eu tenho certeza que mesmo quem já tem certa experiência pode se perder em alguma coisa ou outra, tá? Pode pegar e pensar, putz, eu já sei fazer isso, mas eu não sei o porquê que eu faço isso. É uma coisa que acontece bastante. Você sabe fazer, mas você não sabe por que você faz isso. Entendeu? Você vai mais pela tua experiência, pelo teu feeling, mas você não sabe qual que é a base que gerou aquele conhecimento. Isso ocorre em todas as áreas, tá? Então vamos lá. Nesse artigo a gente classifica 5 tipos, jogadores em 5 tipos, tá? Então a gente define cada oponente em 5 classes diferentes, tá?
Para a gente conseguir definir qual é o range de mãos do adversário, a gente já falou do ranges, né? Eu vou abrir aqui o Equilab. Ou seja, o range é o leque de mãos. Para a gente conseguir definir, classificar que tipo de adversário a gente está jogando, a nossa base é imaginar quais mãos que ele está jogando, certo? Qual que é o range dele, qual que é o leque de mãos que ele está jogando. Tá? Quando você consegue classificar o teu adversário, por exemplo, dentro desses 5 tipos, fica muito mais fácil para você conseguir restringir o range dele, para você conseguir ter uma leitura dele. Tá? Então esse artigo ele explica como a gente vai fazer para separar, para conseguir colocar cada jogador dentro de uma classe, para diferenciá-los. Tá? Então, nas classificações, a gente tem aqui 5, certo? Eu vou lendo aqui e vou explicando para vocês. Acho mais tranquilo. Bom, quem não conhece o famoso calling station, tá? Calling de pagador, então o cara que sempre paga. O cara paga tudo. Quem joga live, quem joga bastante torneio ao vivo, com certeza vê muitas dessas situações. Aquele cara que não adianta você apostar, não adianta você querer blefar, porque ele vai pagar do mesmo jeito. Então ele é o famoso calling station. Beleza? O segundo tipo na nossa classificação aqui é o jogador maníaco, tá? É aquele jogador que joga todas as mãos, tá? Independente da forma que ele joga, se é dando raise, se é pagando, ele sempre quer ver um flop, ele sempre quer estar na mão. Então, esse é o famoso maníaco. Beleza? Outro classificação é o niche, tá? Chamado de niche, tá? O que é? É aquele jogador duro, aquele jogador que joga muitas poucas mãos, que não joga quase nada, sempre está esperando para pegar uma mão forte. Beleza? Aí tem o adversário tag, que ele é chamado tag porque é uma sigla que vem de tight aggressive, certo? E o lag, que é o loose aggressive. E a gente vai explicar o que quer dizer o nome de cada uma dessas situações aqui, revendo esse artigo. Tá? Como a gente está falando de uma aula de ajustes, a gente vai falar de conceitos bem específicos para situações. Tá? O chat está funcionando sim. É só você escrever que eu leio. Pode fazer a pergunta que eu leio. Tranquilo? Então, para a gente começar a classificar os adversários, a gente tem que olhar os seguintes pontos. Tá? Como será que é a seleção de mãos desse jogador? Como será que ele decide quais mãos ele vai jogar? Ele vai jogar quantos por cento das mãos? Ele vai jogar 15%, 20%, 50% das mãos, certo? Então ele joga muitas mãos ou poucas mãos? Você está vendo que o cara está jogando muitas mãos? Tá? Então, ele já está entrando aqui para o maníaco, como a gente falou. Outra coisa, a agressividade. Ele joga muitas mãos, mas ele joga muitas mãos pagando ou ele gosta de jogar muitas mãos indo raise, aumentando? Tá? Então é outra forma, é outra pergunta que você tem que fazer para classificar. Aquele jogador joga muitas mãos e ele dá bastante raise, ele sobe bastante. Então você vai começar a definir que classe ele está. Quantas meses ele está jogando para nível de online, né? O cara está jogando 5, 6 meses. Então dá para classificar ele como um jogador mais experiente. Não está jogando uma mesinha só lá. Certo? Aqui é mais para informações de cash game, porque esse artigo ele é um artigo geral, não é um artigo voltado a spin goal, mas ele é um artigo interessante para
classificação de oponentes. Então aqui, se fosse para cash game, se ele joga sempre com o stack máximo da mesa ou com o stack quebrado, que isso muda a leitura em cash games, bingo ou não, todos os mesmos stack. E outra situação é o padrão de apostas. Se o cara aumenta, quantos que ele aumenta? Ele sempre paga muito, ele entra de limp, só paga. Ele dá aposta sempre o mínimo, ele dá re-raise, dá tribet sempre o mínimo. Ele não faz valores mais altos, certo? Então, ou seja, um jogador que joga muitas mãos, pré-flop, ele é definido como lose. Tá? E alguém que joga poucas mãos, só algumas mãos, pré-flop, é definido como tight. Daqui que vem esse T e esse L, né? O tight e o L do lose. Tá? Vamos falar agora de cada um desses. 1, 2, 3, 4, 5. A gente já viu como a gente fez para colocar um oponente em cada situação, em cada classificação. Vamos ver que tipo de oponente que se encaixa em mais dessas situações, beleza? Não tem muita dificuldade, né, pessoal? A maioria das pessoas que já jogam há um tempo já conhece isso. Talvez vocês nem saibam por quê, né? Ou a gente vai explicar, mas você já tem uma ideia. Certo? Então vamos lá. Quem é esse tal de Calling Station, esse peixe amarelinho aqui? O cara que paga tudo. Aquele cara que normalmente quem está jogando live se irrita, não gosta. Porque você sabe que você nunca vai blefar um cara desse. Então você vai lá, o cara te dá call com o terceiro par, você fica bravo. Quando na verdade você deveria ficar feliz, né? Porque quando você tiver uma mão boa, ele vai continuar te pagando. Então ele é um jogador que joga muitas mãos, ele joga muito lose e joga ainda de forma passiva. Tá? Ele gosta só de pagar, ele não é um cara que vai ficar te aumentando, te dando tribet, te dando raise. Tá? Então eles jogam muitas mãos e raramente são agressivos. Até às vezes quando eles têm mão forte, eles não jogam agressivo porque eles não sabem jogar agressivo. Eles estão acostumados a jogar daquele jeito. Tá? Você pode reconhecer através de alguns padrões. Ele dá limp muitas vezes, porque como ele é passivo, ele não dá raise, ele não sabe jogar aumentando, ele sabe, o jeito dele é jogar só pagando. Quando ele dá uma aposta, ele dá um raise, normalmente ele só dobra, ele não tem ideia de sizes, então ele só dá, se aumenta 20, ele faz 40, tá? E também quando você dá check, ele aposta um blind, faz essas coisas, não tem muito sentido. Como ele é calling station, ele dificilmente larga para uma aposta, então ele vai pagar flop, vai pagar turn. E às vezes, muitas vezes, quando a gente, mesmo no river, a gente dá check para controlar o pot, mesmo tendo valor, é uma oportunidade que ele vai tentar blefar, porque ele acha que você demonstrou fraqueza. Então, algumas vezes ele vai dar call e vai apostar river. E se você aposta, ele paga, já que você não apostou, ele vai apostar. Isso aqui, se vocês pensarem em microlimits, em todos os jogos vocês vão ver jogadores fazendo isso. Os jogadores mais fracos. Eles fazem isso aqui mesmo, com certeza. Não tem erro, isso aqui é uma coisa muito comum que esses jogadores fazem. Tá? Que mãos, qual o range que esse tipo de jogador joga? Normalmente eles jogam um range bem largo, muitas mãos, porque eles pagam com qualquer coisa. Eles gostam de ver o flop, né? Dão muito limp pra quê? Pra ver flop. Ele gosta de jogar, não importa o que ele tem. Então ele vai tentar entrar na mão pagando o mínimo possível. Tá? E eles pagam apostas muito altas com mãos fracas também, porque eles não têm noção muito das fichas. Eles pensam só em ver o flop. Então eles não... vou pagar de qualquer forma, não importa o valor que você colocar. Certo? Tranquilo? Reconheceram os caras, o pessoal que você joga todo dia contra eles? Se enquadra aqui. Tá?
Jogadores que jogam mais de 6 telas em micro stakes. Você deveria estar, em vez de ele jogar tanto, depende, tem muitos jogadores que são bem tight na questão de controle de bankroll, então eles preferem fazer um volume maior, num limite menor, que eles tenham mais segurança, do que ele jogar menos mesas num limite maior, porque mesmo assim, quando você está fazendo isso, o que acontece? Você está aumentando a sua variância, porque você está jogando menos telas e de um limite maior. Então você tem muitos jogadores que não gostam, querem diminuir a variância ao máximo, então eles ficam muito tempo jogando um volume alto com limites menores, porque é uma forma de eliminar a variância. Mas tem casos e casos, né? Não tem como julgar. Mas isso é um exemplo que pode ser. Beleza? Então, algumas dicas para jogar contra os Colin Station. Não adianta dar blefe, porque você sabe que o cara vai pagar de qualquer forma. Então não adianta você ficar blefando ele. Tá? Ele vai dar call. Você tem que apostar quando tem uma mão boa, porque ele vai pagar. Então se você tem mão boa, você tem que sempre apostar. Opa, boa noite, beleza? Chegando. Tenta sempre fazer apostas finas. Aqui, na verdade, é uma tradução do inglês que é team. Team values. Para quê? Sempre fazer apostas ajustadas, porque mesmo que você não tenha uma mão muito forte, normalmente o Colin Station vai te pagar com qualquer mão, tipo o terceiro par. Então, você tem o segundo par, eu não vou dar check por valor com o meu segundo par, eu vou apostar porque eu sei que ele é capaz de pagar com mãos piores. Entendeu? Então tem que ter um ajuste fino das suas apostas para você conseguir extrair valor mesmo quando você não tem a mão absoluta. Tipo, eu tenho só o terceiro par, por exemplo, mas eu acho que esse cara me paga de as high. Então, se você já está com essa tua leitura, não tem por que você não apostar. Tá? Normalmente ele vai dar check, porque ele não aposta, ele só paga. Então, quando você tem um draw, você pode ter quase certeza que você vai conseguir ver as outras streets. Então não tem que se preocupar com isso, porque a maioria das vezes você vai conseguir ver outras cartas de graça. Quando um jogador desse faz um raise, como eles raramente fazem, a maioria das vezes é que ele tem uma mão muito forte. Então tem uma mão monstro, tipo um percentual bem pequeno das mãos, os premiums. Porque mesmo com mãos fortes, eles costumam dar só call. Beleza? Vamos passar aqui, falar de outro tipo de jogador. Tentar dar uma acelerada para dar tempo de fazer tudo. Vamos lá, falamos de um cara. Acho que deu para clarear bem como a gente classifica esse Colin Station. O segundo, o jogador maníaco. É o que a gente falou também, o jogador que joga muitas mãos e várias dessas mãos ele é bem agressivo, excessivamente agressivo. Tá? Mesmo com mãos ruins, ele costuma jogar agressivamente. Esse estilo de jogo leva a uma variância muito grande. Tá? Por quê? Porque ele espera arriscar mais para tentar ganhar mais. Isso faça que o gráfico dele tenha bastantes ups and downs, né? Beleza? Como reconhecer? É um adversário loose, que joga muitas mãos e muito agressivo. Tá? Extremamente agressivo. Até mais agressivo
do que um lag, que é um lose agressivo. Então ele é um maniac, tá? É um jogador que a agressividade é maior do que o normal, muito maior, superior. Então a gente vai ver ele fazendo aposta, raise, re-raise com muita frequência, tá? Como o Calling Station, ele vai jogar um range muito amplo de mãos, só que ele vai jogar esse range amplo agressivo, e o Calling Station vai jogar o range amplo passivo. Ele vai jogar menos mesas porque como ele joga muitas mãos, ele não tem aquele tédio de ficar esperando, certo? Então normalmente ele joga menos mesas porque ele joga muitas mãos. Então ele sempre vai estar envolvido em alguma ação. Tá? Tem alguns padrões que esse jogador pode apresentar. Ele vai dar muito call, cold call, tá? Que é quando o cara abre, ele dá call para jogar o flop. Depende do jogo. Fazer sessões de quanto tempo depende do que você vai jogar. Cash game, Steam Go, torneio. Então ele dá muito call em raise, né? Ele forbeta mais que o normal quando leva tribet. Ele dá bastante ao impre flop. Ele abre muito e tribeta muito. Ele blefa mais que o normal também. Ele gosta de dar overbet, apostar mais que o pot. Ele gosta de querer impor aquela pressão das fichas, tá? Cash. Bom, eu não tenho muita experiência jogando cash, mas pelo que eu converso com outros jogadores, normalmente eles fazem sessão de 4 horas, 5 horas no máximo. E daí dá um intervalo, 2 sessions no dia de 4 horas. Já para torneio eu tenho que jogar direto, né? Você tem que começar 1 hora e for até o final. Vai demorar 8, 10 horas direto daí. Não tem como parar no meio. Qual que é o range? Quais mãos que ele joga? Então, mesmo que o Calling State ele joga muitas mãos, certo? Por isso, como ele joga muitas mãos, tem toda a parte fraca do range também, ó. Um range de aqui 57, um range de 52%, ó, entra várias mãos fracas. Então o range dele é bem mais largo, tá? A diferença é que em vez de ele jogar pagando essas mãos, ele vai jogar essas mãos indo de raise ou indo de tribet. Então ele faz muito raise maior que a média dos outros jogadores, tá? Como jogar contra o maníaco, tá? Contra um cara desse, a gente deve jogar como? Tight, ou seja, jogar seguro, tá? A gente não adianta ele jogar muitas mãos contra ele, porque a estratégia dele vai ser de sempre querer pressionar. Então a gente vai estar jogando mãos fracas, a gente vai acabar foldando muito quando não deveria. E aí vai ajudar ele. Tentar fazer com que ele aplique bluffs, tentar induzir bluffs. Ou seja, tentar fazer com que quando você tem a melhor mão, você deixe ele no pote, porque tem chance dele querer tentar impor uma agressividade, não pressionar ele tanto. Tá? Não fazer muito bluff, como o Calling Station, porque ao invés do cara pagar, o cara vai te dar muito re-raise. Então ele vai querer te devolver o bluff. Então não vai ser muito bom para nós. Abrir um pouco mais o nosso range contra ele, porque ele vai estar jogando um range maior também. E ter um plano para nossa mão, a gente já falou, né? Ou a gente vai jogar de uma forma até o final da mão, ou já logo folda para não ter que ficar mudando de opinião. Tá? Deixa eu ver aqui o mais relevante para nós. Ele faz bluffs com muita frequência, como ele é bem agressivo, ele tem que tentar ganhar o pote, ele está jogando com muitas mãos, então ele tem que tentar ganhar o pote
apostando, porque normalmente as mãos deles não vão ser muito boas até o final. Então ele tem que ganhar no flop, tem que ganhar no turn, porque no showdown ele não vai ter muita coisa boa. Tá? Eles têm muito talento no que diz tiltar os outros jogadores. Ou seja, é muito fácil de você perder a paciência contra um maníaco, porque ele vai querer estar sempre te pressionando, sempre pondo em situação ruim. E os jogadores acabam se afetando com essa pressão e acabam jogando mal. Porque estão se sentindo pressionados, alguns jogadores não conseguem se adaptar a isso e acabam jogando mal. Tá? Beleza? Entenderam o segundo caso? Os dois jogam muitas mãos, só que um joga pagando e outro joga aumentando. Certo? Terceiro caso é o jogador Nietzsche, o rock, a pedra, o duro, o cara que não se mexe, é uma estátua na mesa. Você está jogando com o cara, ele não joga quase nenhuma mão, tá? Esse tipo de jogador você joga com mãos muito fortes e passa muito tempo a foldar. Fica foldando até a hora que vem uma mão boa. É muito tranquilo de você reconhecer, tá? Eles podem jogar mais mesas, porque como eles jogam muitas mãos, é fácil dele prestar atenção em mais mesa, porque ele está jogando sempre poucas mãos, então ele espera muito, folda, não tem muita dificuldade. Tá? Jogam poucas mãos e quando vai pro showdown, a maioria das vezes, ele mostra realmente uma mão forte. Tá? Como a gente vai jogar contra ele? Contra ele, a gente vai ter que procurar jogar mãos mais fortes, porque a gente sabe que quando ele entra, ele está mais ou menos forte. Ele não está jogando aquelas mãos lixos. Então a gente também tem que ter uma mão forte. Tá? Como a gente pode fazer para explorar eles? Tá? Como ele é um jogador que joga poucas mãos, a gente tem que procurar roubar sempre as blinds deles. Porque ele vai foldar bastante, ele está esperando a mão boa. Tá? E tem que jogar bem com cuidado quando ele pagar nas apostas, porque provavelmente ele paga só com mão boa. Tá? Se você dá, para você tentar ganhar muitas mãos dele, talvez você bet no flop, por blefe, possa passar. Porque normalmente ele está com uma mão forte, ele vai jogar para acertar. Se não passar a C-bet, se ele der call na C-bet, provavelmente ele já está com uma mão boa. Quando ele vir dando raise em cima da gente, a gente só deve entrar na mão com mão muito forte, porque o cara tem um range forte, ou seja, um range de poucas mãos. Se a gente pegar do topo e for abrindo, um range de poucas mãos, a maioria das mãos são fortes, então a gente também tem que jogar um range mais ou menos parecido. Beleza? Tá, 3 jogadores falados, vamos falar aqui do penúltimo, um jogador que é o tag. O que é o tag? O famoso tight agressivo. Onde se encontra já as categorias dos regulares, né? Jogadores que jogam poucas mãos, mas quando eles jogam essas mãos, eles jogam de maneira agressiva. Tá? Então é um jogador que joga poucas mãos e com uma agressividade controlada. O cara sabe a hora de ser agressivo. Ele não joga como o maníaco todas as mãos agressivas. Certo? Então significa tight agressivo. Ele joga... Normalmente é um jogador regular. Pode ser encontrado em várias mesas. Ele tem um jogo mais equilibrado, né? Então, normalmente ele tem um jogo parecido com o nosso, porque... A maioria dos jogadores regulares está entre o tag e o lag. Eles não são Calling Station nem são maníacos. Eles são equilibrados. Então pode ser tag ou lag. Tá? Como ele é tight, ele não blefa muito. Ele joga mais por valor e joga agressivamente esses valores. Certo? Ele abre raise com range tight de posições iniciais e vai aumentando o range, né? É um range de escalas. Aqui, posição inicial. A gente tem uns exemplos aqui no Equilab, bem interessante. No limit, short-handed,
tá? Que é 6 pessoas da mesa, cash game. Olha um Open-Razer, vamos comparar um Open-Razer aqui. Standard, que é o padrão, né? Equilibrado. Um Tight e um Loose. Então são 3 ranges para a mesma situação. Ó, do cutoff, um jogador equilibrado, aqui é um exemplo, ele abre 28% das mãos do cutoff. Então um jogador equilibrado abre esse range. Um jogador tight, ele já vai abrir um range menor, ó, 23%. Estão vendo a diferença? Menos mãos. Agora um jogador loose, ó, ele já está abrindo um range de 45%, ou seja, se comparar um tight com loose, ó, 23, na mesma posição da mesa, 45, certo? Então, dobro praticamente que de mãos o cara está jogando. Para vocês entenderem como muda o range, como muda o leque de mãos que os caras vai estar jogando. Tranquilo? Quanto a posição quanto mais perto do fim da mesa, né, mais ele vai jogar agressivo. Que ele está enfrentando menos adversários pela frente. Na verdade, depende de cada jogador. A tua pergunta se seria o estilo mais lucrativo. O estilo mais lucrativo é o estilo que você melhor se adapta jogando contra os teus adversários no teu jogo. Entendeu? Cada pessoa tem um estilo que gosta de jogar. Então, o importante é ela saber equilibrar. Se ela vai jogar bem agressiva, ela tem que saber equilibrar. Ela não pode se tornar um maníaco. Se ela vai jogar bem tight, ela tem que saber equilibrar. Ela não pode se tornar um Nietzsche. Tá? Ela tem que saber isso, se ajustar a cada momento. Se você está jogando um torneio, você tem que saber jogar o teu stack e o momento do torneio. Então, sempre situações que a gente vai se adaptando. O importante é que quando a gente está jogando contra outros jogadores, a gente consegue reconhecer variamente os padrões, tá? Classificando eles. Quando você está jogando com um jogador muito bom, um jogador profissional, um jogador regular, ele é capaz de flutuar entre esses estilos, entendeu? Ele pode jogar um tempo sendo tag e depois lá na reta final ele se torna um lag. Ou ele sente que está muito fácil, ele quer pressionar e se torna um maníaco na mesa final. Entendeu? Ou um cara está pressionado pelo dinheiro, ele acaba ficando Nietzsche. Então o jogador pode flutuar entre esses estilos. Mas a grande maioria você classifica e ele não muda muito o jeito de jogar. Beleza? Então, como jogar contra um jogador desse tipo? A gente pode jogar contra ele mais agressivo, visto que o range dele não é tão largo, tá? Mas a gente tem que realmente perceber quais são os melhores spots. A gente pode roubar as blinds, mas não adianta a gente querer também abusar. Na verdade, como a gente falou aqui, a grande maioria dos regulares está nesse estilo, então não é bem o nosso alvo. O nosso alvo são os maníacos, os Nietzsches e os Colin Station, né? Que são, quando a gente identifica um jogador nesses 3 estilos, a gente sabe que ele é o jogador mais fraco. O tag e o lag são os jogadores mais fortes da mesa, no caso. Se numa mesa tivesse um de cada, não seria esses jogadores o nosso foco. A gente teria que tentar pressionar primeiro os mais fracos, que os caras que vão errar mais. Então o lag é um tipo de jogador um pouco mais loose que o tag, mas não chega a ser extremo que nem o maníaco. Então ele joga suas mãos de forma agressiva. Ele é mais loose que um tag, ou seja, ele abre mãos um range maior, joga com agressividade. Normalmente esse jogador é o mais difícil de classificar, porque ele é um jogador, normalmente é um jogador muito bom, que ele sabe mensurar a hora de se tornar agressivo.
Tá? Então, às vezes a gente pode achar que o cara é um maníaco ou o cara é um tag, mas na verdade ele está sabendo a hora certa de aplicar a estratégia. Então eles abrem um range um pouco mais largo que o cara que é tight agressivo, né? De todas as posições, ele larga um pouco mais, dá um pouco mais de tribet, tá? Defende a blind um pouco mais, certo? Ele defende mais blinds do que um tag, joga mais post-flop, joga mais dando raise. Quando a gente está falando de limites baixos, principalmente dos sitting goals, dos spin goals, tá? Você não vai encontrar um lag que seja um bom jogador, você vai encontrar um maníaco que seja um fraco, né? Ou um Colin Station, porque normalmente os caras quando chegam nesse nível aqui, nesses dois níveis até, eles já estão jogando os limites maiores porque eles já estão batendo o jogo tranquilo. Eles sabem se adaptar às situações. Entendeu? Então não é bem esse adversário que vocês vão encontrar nas mesas aqui do nosso curso. Tá? Então, se a gente vê um jogador que a gente acha que é lag, jogando limites baixos, normalmente ele é simplesmente um maníaco ou um maníaco jogando um pouco mais tight no momento, ou um cara que é um niche jogando um pouco mais agressivo e a gente acha que ele tá, ou é um cara que tá pegando uma rush de mãos, uma sequência de mãos boas, e a gente vê que o cara não estava jogando nenhuma mão, começou a jogar várias, é porque realmente ele pegou o jogo seguido. Tá? Como jogar contra um lag, caso realmente você identifique um? São normalmente jogadores que sabem jogar, eles não vão fazer jogadas. A maioria das vezes vão fazer jogadas que eles esperam que eles ganhem dinheiro no longo prazo, eles não vão fazer jogadas muito bizarras, né? E eles normalmente têm uma boa noção do jogo. Então, contra eles a gente tem que jogar simplesmente por valor, tem que jogar mais tight, tá? Roubar blind menos, porque eu tenho tendência a defender mais. E jogar sendo mais resistente contra eles, porque como ele é lag, ele vai ser mais agressivo. Então você tem que mostrar mais resistência. Beleza? Não vale a pena ficar entrando em mãos inúteis, tem que sempre pensar no longo prazo, na tua jogada lucrativa e não ficar pensando que você vai tentar ganhar uma mão dele porque está jogando contra um dos melhores oponentes. Então o teu dinheiro não vem, você não ganha dinheiro querendo tirar dinheiro, não vem dos melhores para você, o dinheiro vem dos piores para você. Então normalmente quando você está jogando com um jogador melhor, a longo prazo, a tendência é você perder para ele. Até o momento que você superar, que você ser melhor que ele. Mas aí você não vai treinar jogando contra o melhor. Você vai ganhar dinheiro dos mais fracos e aí vai jogando com ele aos poucos. Entenderam mais ou menos a explicação? Deu sentido, né? Então, beleza. Vamos aqui para um rápido resumo. Como identificar eles? Através de como eles selecionam as mãos, que mãos que vocês veem que eles estão jogando, pela agressividade deles, se o cara é muito agressivo ou não. Se o cara está jogando muitas mesas ou poucas mesas, você consegue procurar e ver se o cara está em muitas mesas, tá? E pelo padrão de aposta, se o cara aposta pouco, aposta muito, aposta sempre mini raise, sempre dá um clique, tá? Então, os 5 tipos de jogadores mais comuns têm as seguintes características. Colin Station joga muitas mãos pré-flop e é passivo, só joga pagando. O maníaco joga um grande número de mãos pré-flop, joga muitas mãos e joga agressivo, joga aumentando, dando tribet. O Nietzsche joga muito poucas mãos, tá? Esses dois primeiros jogam muitas mãos. O Nietzsche já joga muito pouco e já é um pouco mais agressivo. Por quê? Como ele joga pouco, quando ele joga ele tem mão forte, então ele vai jogar agressivo. O Tag
ele joga poucas mãos, mas joga bem mais que o Nietzsche e vai jogar agressivo, tá? Que esses dois já entram entre os jogadores mais regulares. E o Lag também joga muitas mãos pré-flop e tem tendências agressivas, mas não chega a ser um maníaco. Ele tem uma seleção de mãos bem melhores. Beleza, pessoal? Ficou bem claro aí essa classificação dos jogadores? Alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguem identificar quando estão numa mesa o estilo do jogador? Vocês fazem notes, ó, aquele jogador é calling station, ele paga tudo. Aí quando você identifica que ele é um calling station, você sabe o que você tem que fazer contra o cara? Como que eu vou jogar contra ele? Foi o que a gente falou. Beleza? Tranquilo? Bom, o artigo está aqui, vocês podem relê-lo, tá? Tá aqui e vocês podem entrar aqui no nosso tópico. Sim, classifica por cores, bem legal. No nosso tópico está o artigo aqui também, o conteúdo da nossa aula e o link do artigo. E tem até aqui um vídeo que foi feito, baseado nesse artigo, está em inglês, mas ele vai falar a mesma coisa que está aqui. Beleza? Bom, vamos agora ir pro mundo dos spins, onde a gente vai falar de alguns ajustes contra esses jogadores nos spin. Beleza? Vamos dar aquele nosso intervalo de 3 minutos, aí para tomar uma água, etc. E a gente já volta aí para fazer essa parte e para finalizar aí o nosso curso de spin, tá? Que vai ser bem interessante aí, vocês vão estar liberados para grindar com todo o material que vocês receberam e ver como se saem, beleza? Então, 3 minutinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal? Todo mundo de volta? Beleza? Tá parecendo meio chato, né? A aula só teórica, só falando. Mas é um curso, né, pessoal? É um curso, a gente tem que falar tudo. Tem que passar tudo o conteúdo, tem que explicar da melhor forma possível. Às vezes algumas pessoas só lendo ainda não conseguem fixar bem, mas assistindo o vídeo que a gente está falando do material, parece que é bem mais fácil da pessoa fixar, entender e aprender o conceito e poder aplicar. Tá? Então vamos lá. Nós temos 4 dicas para jogar contra cada tipo específico de adversário, ou seja, você identificou que aquele cara tá numa dessas 5 classificações. Como a gente vai jogar contra eles? Qual seria uma adaptação do nosso jogo que vai tornar lucrativo? Vocês até viram na aula passada do curso, acho que era uma situação que eu tinha um par de as, acho que era isso.
que se a gente for seguir a estratégia básica, né, na geral, a gente fala que é uma mão para a gente dar raise e pagar, obviamente, sempre. Mas como eu tinha identificado que um jogador na mesa ele era muito agressivo, eu resolvi só pagar e esperar que ele viesse para cima, e foi o que aconteceu. Então, vocês viram, eu até falei, isso a gente vai falar na próxima aula. Certo? Então vamos ver aqui. 4 dicas para jogar contra cada tipo de específico nos spin goal. Tá? Número 1. Limpe com mãos especulativas contra oponentes agressivos. Vamos lá. Observação, conceito. Se seu oponente é um maníaco que realmente gosta de jogar agressivamente, tá? A gente já identificou. Você sabe isso por quê? Porque várias vezes no showdown você viu ele jogando com mãos fracas. Mãos que você daria fold bem tranquilo, ele jogou e de forma agressiva. Você já vai classificar, pô, o cara abriu ali um dama 5 off, deu raise, deu tribet, essa mão já teria foldado faz tempo. Esse cara é um doente, é um maníaco. Como a gente vai jogar contra ele? Tá? Normalmente esse cara ele está sempre querendo pressionar, está sempre procurando uma fraqueza. Ou seja, toda vez que ele achar que ele pode, que ele tiver uma chance, ele vai jogar agressivo, ele vai dar raise, vai dar tribet. Toda vez que ele achar que você demonstrou fraqueza, você deu check, ele vai apostar porque parece que você demonstrou fraqueza. Tá? O que a gente vai fazer, a gente vai ajustar. Então a gente vai, algumas vezes, entrar de limp com mãos fortes, por exemplo, AK, as dama, par de 10. Mãos que sempre a gente iria entrar de raise, a gente vai entrar de limp. Por quê? Porque a gente sabe que aquele jogador que está para falar ali do nosso lado, com certeza ele vai aumentar. E se a gente aumentar, pode ser que freie a ação dele, entendeu? E mãos especulativas são as 10 off, 8-8, as 5. Mãos que você sabe que você não vai se sentir confortável tomando tribet. Que o cara é bem agressivo, ele vai te tribetar bastante. Então você abre as 5, ele tribeta e fica ruim para você ter que foldar a mão, que você não vai pagar também com uma mão que não é muito boa. E você pode dar a chance para ele também de ir all-in com várias mãos fracas. Você dá limp com um par de 10, ele dá all-in. Se você desse raise, ele foldaria. Então, se você abrir raise, ele provavelmente vai foldar mãos fracas, como rei 6, por exemplo, off. Aí, quando você entra de limp, tem mais chance dele ir all-in com esses tipos de mãos. Por quê? Porque como ele é um jogador maníaco, ele vai querer sempre estar pressionando. Tá? Então, ele sempre vai te pressionar, esperando que você fold, porque você mostrou fraqueza ao entrar de limp, ao invés de dar raise. Tranquilo esse conceito? Bem fácil, né? Então a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai mixar nosso jogo. Em vez de dar sempre raise com mão forte, vamos dar alguns limps com mãos fortes e com mãos especulativas também. Não adianta a gente dar limp sempre com um tipo de mão, senão vai ficar fácil da gente ler. Então a gente tem que dar uma variada. Certo? Tranquilo? A dica 1 foi o que eu falei, a situação lá do par de as. Em vez de eu dar raise, eu dei limp e o cara foi all-in. Certo? Qual link? Tá tudo aqui no nosso tópico, esse tópico que eu tô falando. Eu vou colar de novo aqui. Tem todo o conteúdo de todas as aulas e os vídeos também estão tudo aqui. Na seção de vídeos você filtra lá pelo meu nome de treinador que aparece todos. Certo? Tranquilo? Dica número 2. Fazer slow play. Slow play contra jogadores muito agressivos. O que é fazer um slow play? Tá? É quando você tem uma mão muito forte e você quer tentar jogar passivamente para esconder a força dela. Tá? Se seu oponente tenta ao máximo fazer blefs desnecessários, ele é um jogador muito agressivo,
especialmente quando percebe alguma fraqueza, ou seja, toda vez que você dá um check, o cara vai lá e aposta. Aí você decidiu ir pro check call e você vê que ele estava te blefando com uma mão numa situação que você vai pagar a maioria das vezes. Então ele sempre está tentando ganhar a mão de qualquer forma. Então ele faz uns blefs sem sentido, desnecessário. Tá? Então o que você vai fazer? Como você sabe que tem grandes chances do cara querer te blefar, querer roubar o pote, você vai começar a dar check, tá? Com essas mãos fortes e especulativas que a gente já falou, ao invés de dar c-bet. Lembra que a nossa estratégia das aulas passadas é dar 100% de c-bet, certo? Então a gente vai dar raise e vai c-betar qualquer flop. Então se a gente está identificando que a gente está jogando contra esse tipo de oponente, em vez de a gente dar esse c-bet, o que a gente vai fazer? A gente já tem uma mão forte. Em vez de dar o c-bet para pressionar o cara, como o cara é agressivo, ele sempre vai tentar roubar, a gente dá check para quê? Para a gente fazer com que ele ponha a ficha no pote. Tá? Para a gente dar a oportunidade do cara blefar. Entendeu? Você dá a chance do seu oponente pôr mais ficha no pote num blefe, mesmo que ele tenha até uma mão, mas uma mão mais fraca. Por exemplo, você acertou top pair, top kicker. Tá? Em vez de você dar c-bet, você dá check. Se ele acertou um par, ele vai apostar. Ele está apostando com uma mão que ele acha que pode ser boa, mas você sabe que é pior que a sua. Tá? Aí você deixa para ir all-in só no river. Você não precisa ir all-in no flop já. Você deixa tentar extrair o máximo de fichas que ele coloque no pote. Vai que ele queira tentar roubar turn, certo? Então você deixa para ir all-in no final. Provavelmente você não está fazendo, se você está falando que sempre você perde, provavelmente você está fazendo slow play contra o jogador errado. Você tem que identificar se ele é esse cara muito agressivo, que é o cara que você vai dar chance de fazer mais, de ver mais carta, entendeu? Você tem que fazer isso contra o jogador certo. Por isso, como que você vai identificar? Fazendo o que a gente falou hoje na nossa aula, o que está no artigo. Para você ter a certeza que ele é o jogador certo que você vai usar a estratégia. Beleza? Então você tem que dar corda, como a gente fala, dar corda para o malandro se enforcar. Dá lá, dá a chance do cara colocar a ficha. Beleza? Dica 3. Apostar sempre com mãos fortes e grandes draws. Mãos fortes e grandes draws, a gente já falou o que é na aula número 2. Vocês vão lá ver. Mãos prontas, draws bons, contra oponentes passivos. Aqui já está falando da outra classe. Tá? Como jogar contra muito agressivos, duas situações. Aqui, situação como jogar contra um oponente passivo. Apostar sempre com mãos fortes e grandes draws contra os passivos. Qual que é a situação? Se seu oponente frequentemente deixa de dar c-bet, não faz continuation bet, não aposta a quantidade de fichas que deveria, tipo, o cara tá nuts no river, em vez de ele apostar um size bom para tentar extrair o máximo possível, ele aposta lá 2 blinds. Ele está deixando de extrair dinheiro. Entendeu? Então esse é um cara que tem sério potencial para ser um oponente passivo fraco. Se você acertou o cara abriu, ele deu raise e você defendeu. Por exemplo, ele deu raise e você defendeu um par pequeno, trincou no flop. Se você não espera que ele vá c-betar, a maioria das vezes, porque ele é passivo, ele vai ficar dando check até o final, mesmo se ele tem um par, tá? A gente sai apostando, ao invés de esperar uma continuation bet, tá? Porque como ele é passivo, ele não vai se importar de dar call, mas com certeza ele não vai sair apostando, porque ele gosta de pagar, não de aumentar. Então ele pode até dar call, e você consegue construir um pote maior e ganhar dinheiro no longo prazo fazendo mais fichas. Né? Então não espere ele dar continuation bet. Se você vê que ele
não dá C-bet, que ele é bem passivo, você sai apostando. Você toma a liderança da mão. Tá? Você vai conseguir extrair mais fichas do que você dá check, ele dá check, você aposta turn, ele folda. Porque no flop ainda tem algumas possibilidades. Se está com uma mão muito boa, você aposta, ele pode ainda dar um call, consegue ganhar. Se aposta turn, ele folda, você ganhou o valor que você apostou no flop. Aumentou o pote. Beleza? Última dica valiosa dos ajustes finos, né? Aqueles ajustes finais para nossa estratégia é: vá ao win com qualquer mão quando o seu oponente é realmente muito passivo. Pô, que estratégia que é essa? Vou dar all-in com qualquer mão? Nem depende se você tiver nessa situação, a gente vai ver que você tem que ir all-in com qualquer mão. Seu oponente sempre folda, continua foldando muitas mãos, mesmo quando está short stack, ou seja, mesmo quando ele tem poucas fichas. O cara está com 3, 4, 5 blinds e o cara está foldando. Ele tem 2 voltas na mesa só, ele vai morrer nos blinds, mas o cara não joga, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pressionar esse cara. Simplesmente vá ao win nele, contra ele com qualquer mão. Nesse caso específico, tá? A inesperada fold equity, ou seja, o FI que a gente tem contra ele. O que é fold equity? Tá? Quando a gente vai dar um all-in em cima de um jogador, por exemplo, a gente dá um all-in em cima de um cara, a gente espera que o cara pague 40%, digamos que a gente espera que ele pague 40% das vezes o nosso all-in. Certo? E digamos que a gente daí, consequentemente, espera que ele folda 60%. Certo? Ou seja, essa é a nossa fold equity. O quanto a gente espera de vezes que ele folda, tá? Para nós, contra o nosso stack. Quando você joga com um cara desse, você espera que o cara pague 20% e que ele folde 80% das vezes. Tá? Ou seja, você tem uma fold equity maior, uma fold equity que você não tem na normalidade contra outros jogadores. Certo? Como a gente tem essa fold equity bem maior, nossa jogada de all-in com qualquer mão vai ser lucrativa no longo prazo. Por quê? Porque a gente vai roubar esse jogador muitas vezes, já que ele está esperando aqueles 20% das vezes para ele dar all-in. Ele está esperando lá as mãos fortes, as mãos que vão vir poucas vezes. Enquanto um jogador normal poderia pagar o nosso all-in com um range assim, tá? 25%, esse cara vai pagar o nosso all-in aqui com 7%, 8%, 10%, ou seja, menos da metade do que um jogador pagaria. Então nossa fold equity é muito maior. Com isso a gente vai roubar mais fichas, mais e mais e mais, e uma vez que ele pagar, que ele estiver no topo do range, vai compensar, porque a gente já roubou ele um monte de vezes. Entenderam? Não é difícil, é bem simples até, né? Contra esse jogador que folda tudo, a gente vai jogar agressivo. Se é no spin goal, né? No spin goal, o cara tá foldando, vamos tá num heads up lá, o cara folda tudo, você vai começar a ir ao win com mãos mais fracas. Beleza? Entenderam os 4 ajustes? São 4 ajustes, tá? Que a gente vai fazer na nossa estratégia principal. Então é pouca coisa. O grande detalhe é que a gente tem que saber identificar contra quem a gente vai fazer o ajuste. Isso é o mais difícil. O ajuste é tranquilo, ó. Vocês viram que são 4 dicas de ajustes. Mas o mais difícil é identificar se você está fazendo isso contra o jogador correto. Beleza? Tranquilo? Entenderam essa parte dos ajustes? Os ajustes são esses 4. Sabendo identificar quem está jogando, tá? Isso, como eu falei para vocês antes, é a parte menos frequente.
do jogo. A parte mais frequente é lá aquela rotina de você jogar os ranges já bem definidos, tá? Por quê? Aqui está o grosso, a parte que você vai jogar um atrás do outro. E aí situações bem mais raras, por exemplo, caiu lá, como a gente falou na aula passada, fomos sorteado no Spin Go que vai pagar lá 100 vezes o buy-in. Pô, vamos ter que jogar um jogo mais ajustado. Entendeu? Você conseguiu cair no bingo lá, ser sorteado de jogar o Spin Go com um valor muito alto. Então você vai ter que focar para dar alguns ajustes na sua estratégia, porque provavelmente o seu adversário está lá pressionado pela grana, ele vai jogar um pouco mais diferente. Mas você identificando o estilo dele, tá tranquilo. Beleza? Bom, galera, esse foi o nosso curso de spin, tá? Todos os conceitos bem explicados. Recomendo que todos joguem, pelo menos tentem essa experiência fazendo a estratégia, as técnicas desse curso. Estudando os ranges, vocês vão ver que logo isso vocês vão poder aplicar para tudo no jogo. Vocês vão poder jogar um torneio usando algumas bases daqui, vão poder jogar cash game usando as bases daqui, vão poder jogar city goals com certeza usando essas bases, tá? Isso só vai acrescentar a sua experiência, a sua habilidade. Tudo que vocês estudarem só acrescenta. Beleza? Alguma pergunta para finalizarmos? Alguma pergunta? Aqui estão os vídeos das últimas aulas. O nosso tópico está aqui na Poker Strategy para todo mundo acessar. Fazer, inclusive, perguntas que vocês fizerem depois, dúvidas, eu posso vir aqui responder. Tá? Beleza? Lembrando que não fui eu que desenvolvi esse curso. Eu estou simplesmente passando para a comunidade portuguesa brasileira. Foi um curso desenvolvido pela equipe de estratégia da Poker Strategy e desenvolvido em conjunto com a comunidade alemã, depois passado para a comunidade inglesa, portuguesa, né, etc. Tá? Então, eu dei o meu parecer, em cada aula eu falei a minha opinião, tentei agregar da minha experiência, do meu conhecimento junto ao material. Eu acho que ficou bem legal, tá? E é isso aí. Os meus vídeos estão... Bom, o que eu queria falar também, agora saindo um pouco do nosso curso, é que eu vou diminuir um pouco o volume de coaches aqui com a Poker Strategy. Eu defini novas metas para o ano que vem. Então eu vou tentar jogar mais jogos ao vivo, fazer mais viagens. E com isso eu não terei tanto tempo para me dedicar aos coaches, tá? Então, portanto, eu conversei com o pessoal da diretoria, com o pessoal da diretoria dos coaches e tal. Eu não vou ter uma agenda para o ano que vem, tá? Eu decidi isso, conversei com eles e eles me ofereceram para a gente trabalhar de outra forma. Então eu vou simplesmente dar aulas esporádicas, tá? Eu não vou ter datas agendadas. Foi uma opção minha, porque eu quero traçar novos objetivos e eu não vou ter realmente muito tempo. Eu quero me dedicar mais ao meu grind, eu quero me dedicar mais ao meu time, eu quero me dedicar mais aos coaches privados e eu quero me dedicar mais ao jogo live. E isso inclui viajar, ficar 3, 4 dias fora, e daí não tem como você montar uma agenda fixa de treinos quinzenal, mensal. Então eu vou dar coaches esporádicos, eu posso fazer alguma série de vez em quando, uma aula por mês, ou etc, ou diferente. Mas eu vou continuar sempre no fórum, tentando ajudar, respondendo mensagens. Beleza? Mas aqui eu quero deixar para vocês que tem todo um legado, né? Foram quase 2 anos fazendo treinos e postando vídeos e participando da comunidade como treinador.
Então, se vocês olharem aqui, eu tenho eu acho que dá mais de 50 vídeos, e isso mais de 50 horas de material, porque tem vários vídeos que são mais de 1 hora, tá? E muita coisa boa, muita coisa interessante que vocês podem acessar aqui ainda, até dos vídeos mais antigos, tá? Eu não sei como vai ser a agenda para PokerStrategy PT para o ano que vem, se alguém vai dar coach mais frequente no meu lugar ou se vai ser mais esporádico, isso não é comigo, eu não sei, tá? Eu vou continuar fazendo o que eu faço com vocês. A diferença é que a frequência vai ser bem menor. Entendeu? A frequência vai ser bem menor, então eu vou continuar fazendo tudo que eu faço, só que, não sei, pode ser que seja menos de 1 vez por mês. Pode ser que seja a cada 3 meses, ou pode ser que num mês eu faça 3, 4. Faça uma série, faça um curso. Entendeu? Beleza? E vocês acessem todo o material que tem aqui disponível, que vocês vão ver que vai ajudar bastante. Aí vai ter muitas dicas e já tem todo um legado aqui, na verdade, uma biblioteca de vídeos do material todo que eu fiz. O meu primeiro vídeo foi lançado em abril de 2014, então nós faria 2 anos em abril, então foi quase 2 anos, agora já estamos no fim de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses menos. Mas é isso aí, galera. Eu vou estar sempre continuando com os meus mesmos contatos aqui na comunidade, tá? Boa sorte a todos, good luck no grind, vamos lá todo mundo ser lucrativo nos spin e melhorar, consequentemente, o nosso jogo, o nosso conhecimento com esses estudos. Valeu? Boa noite a todos, bom final de ano, bom Natal, bom Ano Novo, e 2016 vai ser forra para todo mundo. Eu quero ver muitos de vocês que estavam acompanhando aqui meus treinos sempre, cada vez mais vocês acertando resultados, vendo o nome de vocês. Vocês podem achar que não, mas eu sempre olho quem está aqui, quem está assistindo as aulas ao vivo, quem está comentando lá nos tópicos, e eu tenho certeza que daqui a pouco um ou mais, até vários de vocês vão estar lá, inclusive jogando contra mim nas mesas, me pressionando, usando o que vocês aprenderam. Não vai ter jogo mole não, cada vez que um jogador evolui fica mais difícil para mim. Eu gostaria que fosse todo mundo Donkey, assim eu ia ganhar muito dinheiro. Mas a gente está também contribuindo com o aumento da comunidade, né? Tem que fazer a comunidade crescer cada vez mais, pois é o jogo que a gente gosta, né? A gente está, jogando aqui porque a gente gosta, porque a gente decidiu isso, é a nossa opção de vida, então a gente tem que batalhar em favor disso. Beleza? Abraço a todos, boa noite, até o próximo encontro que não vai ter agendado, mas com certeza vai surgir essa oportunidade. Valeu! Até mais. Fui!